capítulo 6. E diz assim, ó: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de bondade, de brandura, e que cada um tenha cuidado, para que não seja também tentado. Levem as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine-se seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outros, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as boas com aquele que instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos unidos, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Amém? Glória a Deus. Senhor, Tu és o dono dessa verdade. É o Senhor, Pai, quem nos direciona às veredas da justiça, que endireita os nossos caminhos, ó Pai. Por isso, nessa manhã, fala aos nossos ouvidos, fala ao nosso coração, traga a nós o entendimento da Sua palavra, para que a gente compreenda e viva ela na sua plenitude, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 6. É Paulo orientando a igreja sobre a verdade de caminharmos com Cristo, de como nos tornarmos pessoas segundo o coração de Deus. No primeiro versículo ele diz irmãos. Ele não está dizendo para a gente de fora, ele não está falando com o ímpio, ele não está falando com quem está no outro lado da porta, ele está dentro da igreja, falando com a igreja. Então o primeiro direcionamento para saber com quem que ele fala, diga para você, ele está falando comigo. Paulo hoje vai falar comigo e com você, então ele vai chamar a gente irmãos. Se alguém for surpreendido por alguma coisa, por que Paulo vai direcionar? A primeira coisa é ser surpreendido. É porque Paulo ele está tentando trazer um sermão para a igreja de Gálatas, aonde que não importa o tamanho da adversidade, ela chegando, ele está dizendo: não sejam surpreendidos. Não fique perplexo com as coisas que vão acontecer. Não se preocupe com o tamanho das dificuldades que vocês enfrentarão. Paulo então ele traz uma orientação à igreja de Gálatas para que eles andem em bondade. Diga para o seu irmão: andemos em bondade um para com o outro.
Quando Paulo vai dizer para andar em bondade, para viver debaixo de uma bondade, para se semear a bondade, é porque está faltando. Você já parou para pensar que Deus só fala com a gente sobre aquilo que está faltando ou que acabou na nossa vida? Quando Jesus ele caminha pelas cidades, ele não traz a mesma mensagem, ele não traz o mesmo sermão, ele não traz a mesma parábola, ele sempre traz algo diante da necessidade. A necessidade provoca em Deus a semeadura na nossa vida. Deus também é um homem semeador, é um Deus semeador, que Ele planta na nossa terra. Ele pega a semente da palavra, Ele planta na nossa terra, para que em nós haja vida. Olha que algo interessante, Ele dá a semente, mas a vida é para a terra, não é para a semente. Então Ele semeia na nossa vida para que nós tenhamos vida, porque Ele semeou a vida, Ele semeou a bondade, Ele semeou a generosidade, Ele semeou algo de bom, Ele semeou o amor. Então olha que interessante, a semente produz para a terra aquilo que falta para a terra brota da semente aquilo que foi plantado do Pai. O Pai plantou o amor, semeou na nossa terra, a nossa terra brotou, a nossa terra deu alimento a essa árvore frutificou o amor, que fez com que a terra também produzisse amor. Então Paulo ele vai falar com a igreja de Gálatas sobre aquilo que está faltando. Ele olha para a igreja e fala assim: irmãos, se vocês forem surpreendidos, não venha compartilhar daquilo que aconteceu de mal com vocês, porque se eu estou sofrendo, então você também vai sofrer. Porque se eu estou passando por dificuldade, não é justo que você passe por bonança. Então a igreja de Gálatas, que é a igreja do Senhor, estava passando por um processo, e esse processo estava trazendo algo que não veio da parte de Deus, a bondade. Olha que interessante, no verso 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Por que Paulo vai dizer não nos cansemos de fazer o bem? Porque vai chegar uma hora que você vai fazer tanto bem e não vai receber bem. A gente dá o que nós temos, a gente não tem como dar aquilo que não está conosco. Se eu ofereço vida, não tem como eu oferecer morte quando eu tenho vida. A gente dá aquilo que a gente tem, aquilo que a gente possui. Se alguém pedir pão, você vai dar outra coisa se você não tiver pão. Porque se você tem pão, você oferece o pão. Lembra que o Senhor disse assim: será que Deus é tão injusto que quando o filho pedir pão, ele vai dar pedra? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nunca teve pedras para nós. Por quê? Porque Ele é um Deus que produz o pão que falta na nossa vida. Então a igreja de Gálatas estava sofrendo com um tipo de adversidade que causava nas pessoas, nos irmãos, a falta de fazer a bondade. As pessoas estavam dando, oferecendo, compartilhando o mal que elas estavam recebendo. Imagina, a pessoa entra na igreja de Gálatas, entra atribulada, entra cheio de dificuldade, entra cheio de perturbação. Só que quando chega no momento do culto, os irmãos absorvem aquilo que ela trouxe, e aquilo que ela trouxe brota nas pessoas de dentro da igreja. O mal que ela trouxe, que era para a igreja expulsar com o bem, que era para a igreja tirar da vida dela, a igreja absorve.
Quantas vezes uma pessoa entra cheio de problema dentro da igreja e ela desabafa com você, e você é surpreendido, como Paulo disse, você é surpreendido, e quando você menos percebe, você está falando de coisas ruins e não está falando de coisas boas. A pessoa fala: minha vida é uma vida derrotada, é uma vida que não tem coisas boas, é uma vida triste, é uma vida que tudo que eu faço não dá certo. E você está ouvindo e absorvendo, e sem perceber você é surpreendido, e você começa a dizer: a minha vida também é. O meu marido é horrível, os meus filhos é horrível, o meu emprego é horrível, tudo que eu faço também não dá certo. Eu estou aqui na igreja também, mas a minha vida parece que não vem uma mudança, parece que não muda para algo bom, mas só algo ruim. Paulo então está dizendo: eu quero que vocês fiquem atentos para não serem surpreendidos com palavras contrárias, com palavras de desânimo, com palavras de derrota, com palavras de determinação na sua vida, que vai levar com que você paralise, com que vai fazer com que você pare de fazer o bem. A igreja de Gálatas, ela estava sofrendo com uma situação: ela não estava mais fazendo o bem. Os irmãos da igreja de Gálatas não estavam dando a parte do Senhor, do bem para as pessoas. A igreja de Gálatas estava revoltada com as pessoas. A igreja de Gálatas, ela estava enfurecida com os princípios de Roma. A igreja de Gálatas, ela estava surpreendida com o mal das pessoas e a perversidade com o mundo. Então eles falaram: nós não vamos semear o bem. Quando as pessoas vinham e falavam, eles olhavam e diziam: você é um pecador, você não presta. Sabe com que parecia a igreja de Gálatas? A igreja de Gálatas parecia com a multidão, a qual Jesus estava no meio, mas Zaqueu estava em cima da árvore. A igreja de Gálatas olhou e olhava como aquela multidão. Esse homem, se você soubesse, Jesus, quem é esse homem, você nem estaria do lado, você não entraria na casa dele, você não fazia morada naquele lugar, você não pisaria naquele terreno, você não entraria naquela habitação. Zaqueu é um republicano, Zaqueu é um homem que rouba a população, Zaqueu é um homem desonesto. A igreja de Gálatas estava agindo como essa multidão, para que você entenda. Então Paulo leva uma carta de orientação e exortação para chamar a atenção da igreja e falar: não se canse de fazer o bem. Não desanime quando as pessoas vier com desânimo. Continua animada, persevera em falar das boas, da palavra de vida eterna. É Paulo dizendo: olha, não pare de fazer aquilo que o Senhor tem feito por você. Deus tem semeado em nós o que? Tristeza. Todos os dias quando você ora e você fala com Ele, é tristeza que te traz, é desânimo que está te dando. Paulo está dizendo: se vocês não desanimar, no tempo certo colheremos vida eterna. O verso 9, que é a chave, está dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele não me prometeu que seria fácil. Ele não proferiu que seria fácil. Ele não disse que as coisas seriam confortáveis. Ele nunca declarou que nós faríamos uma vida
de plenitude nessa terra, andando em pastos verdes. Ele disse: eu venci o mundo diante de tempestade, tribulações e dificuldades, traições. Ele não me prometeu isso, mas Ele me prometeu vida eterna para aqueles que perseverarem até o fim. Não seja surpreendido, não caia na cilada do inimigo, não caia na enfatização que as coisas vai ser 1000 maravilhas. 1000 maravilhas é no céu, aqui na terra é guerra espiritual, carnal e física. Ele disse que o evangelho é tomado à força. Você quer cruzar os braços? Você quer sentar num banco e descansar? Não, não é hora de descanso, é hora de batalhar, é hora de perseverar, é hora de ter ânimo. Na hora certa, no momento certo, haverá a colheita daqueles que perseveraram, para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Não desanima. Fala para o seu irmão: não desanima. Ei, continua. Pastor, já faz 5 anos que eu estou buscando pela minha casa. Continua. Pastor, faz 20 anos que eu estou, Senhor. Pastor, eu estou perseverando pelo meu chamado. Continua. Faz 50 anos que eu persevero para o meu marido ser salvo. Continua. Ele não falou quando haverá colheita, Ele não disse quando Ele virá, mas Ele disse que virá, mas Ele disse que haverá colheita, mas Ele disse que um tempo vai chegar e que as coisas serão diferentes. Aonde há tristeza não haverá, aonde há dor não haverá mais dor, aonde existe enfermidade não haverá mais enfermidade. Não pare, persevere. Existe um tempo de Deus para todas as coisas. Existe um período de um evangelho. Existe uma trilha de uma caminhada. Existe uma estrada a percorrer. A parábola do semeador vai dizer que o semeador saiu a semear com grãos de semente em seu bolso. O primeiro lugar é uma estrada. O segundo lugar é entre rochas. O terceiro lugar é entre espinhos. O quarto lugar é onde? É na terra. Porque o último lugar é o lugar que vai dar a colheita. Por que o último lugar é o lugar que vai germinar? Por que o último lugar é o lugar que vai brotar? É porque você vai ter que perseverar. Porque nós estamos ainda vivendo numa terra de homens maus, de homens impuros, de homens ímpios, de homens perversos. Vai cair a semente na terra, no lugar onde que vai passar pessoas e vão pisar. Vai ter lugar que vai sufocar o evangelho entre espinho. Vai ter lugar que vai cair na rocha, não vai brotar. Vai ter vida, mas não vai ser o suficiente para se manter perseverante. Mas o semeador não parou de semear. Ele não parou de semear quando ele lançou durante a estrada e não brotou. Quando ele viu homens passando com carruagens e destruindo a semente. Quando ele viu homens pisando na semente e matando essa semente, ele não parou de semear. Ele não parou de semear. Quando ele teve que passar por rochas, passar por montanhas, e as sementes caíram ali, e ele ficou esperando, vamos ver o que vai dar. Ele viu que até brotou, mas logo morreu.
Ele viu que até saiu um broto, que nem a gente pegava o feijão, colocava no algodão quando criança, e saiu aquele brotinho. Você comeu feijão daquele broto? Lembra aquela experiência na escola? Não, você não comeu, porque não era o lugar ideal, não era o lugar certo, não estava na terra, estava no algodão. O broto nasce, mas por conta de necessidade, dificuldade, ele não vive. Então o semeador não parou de semear quando caiu nas rochas. Depois das rochas ele passa por um vale que, para você entender, esse vale, que todas as plantas e todas as árvores têm espinhos, é como se fosse um lugar de lodo e lama. Se você pegar as beiras dos rios, ali em São Vicente, aonde os pescadores e outras pessoas caçam caranguejo, vai mostrar que todas as árvores, por conta da lama e do barro, elas têm espinho. É um cuidado mais cuidadoso e mais vigilante de não se ferir com os espinhos das árvores do que pegar o caranguejo. No Pantanal também é assim. E também nos Estados Unidos e outras regiões na América do Norte, tem um lugar que eles chamam, como se fosse aqui Pantanal, que lá todas as árvores, por conta do lodo e da lama, também todas têm espinhos gigantescos. Outro lugar que vai ter plantas e árvores, se nascerem com espinho, é o deserto. Por quê? Porque o espinho da planta é gerado de uma necessidade. É como se fosse algo que deu errado por uma necessidade de proteína, de uma vitamina, e faz com que a árvore ela gere espinhos para se proteger, para poder pegar outros animais, outros insetos, para poder se alimentar. Então o semeador passou por esse lugar, ele pisou na lama, ele se sujou, ele teve que enfrentar os espinhos. Ele não se machucou, mas os grãos caíram naquele lugar. Se você cai num lugar de espinhos, deixa eu falar, vai ter espinho na sua vida, vai te sufocar, vai te prejudicar, você não vai estar com a sua beleza natural. Mas o semeador, ele não parou. O que eu quero dizer é, ele não para por conta de dificuldades. Ele não parou de tentar na dificuldade. Quando Paulo fala, igreja de Gálatas, igreja do Senhor, não fique surpreendido quando chegar o dia que pela maldade dos homens, pela maldade desse mundo, eles vão te oferecer pedras. Retribua com bem, compartilhe o que você recebeu da parte do Senhor, que é bom. Não venha se surpreender e de repente falar a mesma coisa que eles. Jesus não mudou as suas palavras por conta de Roma. Jesus não mudou o seu caráter por conta de traições. Jesus não mudou a sua natureza divina por conta de perseguições. Jesus faz um milagre, os homens olham e diz, ele fez pelo poder de Beelzebu. Olha só, Jesus não mudou quem era por conta do que o mundo se tornou. Deus não mudou quem Ele é por conta do mal que nós causamos, do que nós compartilhamos de ruim. Ele continua sendo Deus no presente, no passado e no futuro,
e eternamente. Ele está dizendo: Bruno, Jailma, Graça, Márcia, Alcides, permaneçam na bondade do Senhor. Quando alguém vir com flecha, abrace, acolhe, dê aquilo que eu dei a vocês, não dê aquilo que eles te deram. Perseverem em fazer o bem. Pode uma igreja desviar dos caminhos do Senhor? Pode. Pode uma multidão de irmãos nossos se desviar da presença do Senhor? Pode. Pode pastores se desviar? Pode. Pode uma igreja inteira disturbiar a palavra do Senhor? Pode. Apocalipse vai dizer sobre as igrejas da província da Ásia. E diz o Espírito de Deus à igreja: tenho contra vocês que no dia do Senhor julgarei vocês pela falta de amor. Tenho eu contra você, igreja, que no dia do Senhor, diz eu, o Espírito do Pai, vocês deixaram de fazer o mal, vocês na verdade deixaram de fazer o bem. Olha, e ele continua: tenho eu dito contra você, igreja. Ele disse: tenho eu contra você, mundo. Ele disse: tenho eu contra você, ímpio. Ele está falando: tenho eu contra você, igreja, que se voltou aos princípios de Jezabel. Jezabel trouxe uma doutrina, vocês escolheram, vocês absorveram. Tenho eu contra vocês. Mas aqueles que perseverarem em fazer o bem colherão vida eterna. Não se engane, de Deus não se zomba. Paulo está falando para a igreja. Ai meu Deus, tem tanta gente que é santarrão e vive debaixo de um pecado terrível. É tanta gente que prega muito bem e zomba do Senhor nas suas atitudes, zomba no seu caráter, zomba achando que está enganando o Senhor. Homens que arrastam a multidão, que tem igrejas milionárias, zombam de Deus, não tem vida em espírito, tem vida com carne. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Se você tem uma pessoa do seu lado, se chega pessoas até você, compartilhe das boas novas do Senhor. Não compartilhe das dificuldades que você tem, compartilhe das vitórias que Ele tem feito na sua vida. Paulo está trazendo uma atenção cuidadosa, mas cada um examine-se o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de se gloriar. Olha só que interessante. Eu preciso olhar para mim e observar o que eu estou plantando, o que eu estou semeando, o que eu estou jogando nessa terra. Paulo está olhando e dizendo: porque certamente aquilo que você semear, você vai colher. Pastor, mas a minha vida no passado, quando eu não conhecia o Senhor,
Você pode até dizer: pastor, mas quando eu não conheci o Senhor, eu lancei muitas sementes, e sementes de maldade. Eu lancei sementes na prostituição, eu lancei sementes na mentira, eu lancei sementes na vaidade, eu lancei sementes na corrupção, eu lancei sementes no roubo, antes de conhecer o Senhor. Mas e agora que você conhece, continua lançando as mesmas sementes do passado? Uma nova criatura não lança sementes do passado. Um novo homem, uma nova mulher, aqueles que sofreram a metanoia do Senhor, a mudança de mente, não lança a mesma semente. Paulo ele está olhando para a igreja de Gálatas. Paulo ele está olhando para a nossa igreja. E ele está falando: por quê? Por que alguns de vocês estão lançando a mesma semente do passado? Por quê? Por que vocês não estão semeando a palavra de vida eterna, a palavra do reino de Deus, a palavra de justiça, a palavra de misericórdia, a palavra de gratidão, a palavra de temor, a palavra de bondade, a palavra de humildade? Por que vocês não estão compartilhando dessa palavra? Ah, Paulo, é porque eles têm vindo contra nós, eles têm vindo com armas, com palavras, então estamos lançando palavras de maldição contra eles também. Não é justificado vivermos como homens do passado, se somos a igreja do Senhor. Não é justificado andarmos nos caminhos retos e se comportarmos como pessoas tortas. O propósito da nossa vida: compartilhar do bem, compartilhar da palavra de vida eterna, incansavelmente, incansavelmente. Quando Jesus ele disse: eu venci o mundo, ele não disse que só ele venceria, ele não disse é exclusivo só de Deus vencer o mundo, só eu tenho força suficiente para vencer esse mundo. Ele falou: não, vós também vai vencer o mundo. Em mim serão vitoriosos em todas as guerras. Em mim vocês prevalecerão contra todas as palavras contrárias. Não se engane. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia do Espírito, colherá a vida eterna. Examine-se agora. Eu preciso olhar para dentro de mim.
e encontrar que há um Deus que mora dentro de mim. A semente na nossa terra é o Senhor, o Deus Salvador. Como que pode a gente compartilhar do mal, pagar com a mesma moeda? Como que pode os nossos pensamentos ainda estar em fazer o bem só para nós mesmos? Existe algo de errado? Deus semeou o egoísmo. Existe algo de errado? Deus semeou a soberba. Pois o fruto do Espírito: bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio e amor. A semente do Senhor jamais vai compartilhar do mal. O seu Deus está onde agora? Igreja do Senhor, o seu Deus está onde agora? Se com tudo que você está compartilhando está sendo como a igreja de Gálatas, sem bondade, Ele não está dentro de você. Você está vivendo dentro de uma igreja que está zombando do Senhor, que está blasfemando contra Deus. Igrejas que nas suas pregações estão dizendo: tem gente olhando para você com um olhar de inveja, vai cair por terra em nome de Jesus. Pastores que estudam hermenêutica, exegética, homilética, estudam a palavra para dizer que o teu inimigo é o teu irmão, é o ímpio que está do lado de fora, está zombando de Deus, está deturbiando a palavra. O inimigo é Satanás, demônios e principado. O que está do lado de fora, que não conhece a verdade, é o meu irmão. Se ele está com um olhar de inveja, é porque a minha vida é boa com o Espírito Santo. E eu tenho que dizer a ele: se ele caminhar comigo, se ele deixar com que Deus tome posse da vida dele, ele não vai precisar mais invejar a minha, ele vai ter a mesma vida que a minha. Eu não me surpreendo mais com a igreja, mas eu luto, eu persevero para ser a noiva do Senhor. Não importa se tem um, se tem dois, se tem três, se tem quatro, eu vou continuar dizendo as boas novas do Senhor. O Senhor falou que para os discípulos, orientação de Jesus: se quando vocês entrarem num lugar, não quiserem te ouvir, bata os pés, a poeira vai ficar de testemunha que você foi, que você pregou, que você anunciou, que você não parou, que você não desanimou, que você não desistiu, que você perseverou. Está entendendo? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, fala para o seu irmão: enquanto Deus nos dá a oportunidade,
não pare de fazer o bem. Se você lembrar de uma pessoa que hoje está lançando palavras contra você, você vai lançar palavra de vida eterna para ela em nome de Jesus. Quando você perceber que as coisas não estão bem na sua vida, que dentro do seu trabalho está vindo uma afronta, está vindo uma adversidade, que dentro da sua casa está tendo uma batalha, não vá com armas, vá com a palavra de vida eterna, vá com aquilo que é bom, aquilo que faz o bem. Não se canse. Nós vamos colher do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu quero profetizar que a nossa igreja não vai deixar de fazer o bem, ainda que o mundo lance maldade sobre nós. Que nos nossos lábios vai sair palavras de bondade e não de maldade. Que os nossos pensamentos sempre vai prevalecer sobre os maus pensamentos. Que as nossas atitudes vão prevalecer sobre as atitudes erradas de pessoas contra nós. Nós não vamos compartilhar do mal, vamos compartilhar do bem. Em nome de Jesus. Receba essa palavra, porque ele está dizendo agora o seguinte, no final do versículo: mas façamos o bem, principalmente da família da fé. Principalmente da família da fé. Ei, presta atenção. Principalmente da família da fé. Se não entendeu, eu vou te explicar. Quando ele está dizendo, mas façamos o bem, principalmente a família da fé, você sabe por quê? Porque a família da fé também vai vir com palavras de maldade. Ele não diria para você ficar mais atento, ele não diria para você ficar mais vigilante com a família da fé. Ele não está dizendo que é fácil se manter, perseverar com a família da fé. Ele está dizendo que até a família da fé um dia vai vir com uma palavra de derrota sobre você, contrária sobre você, mas principalmente com eles, com que caminham com você. Persevere, tenha paciência, lance bondade, lance palavra de vida até para aqueles da fé. Ele está dizendo que a gente pode ser surpreendido, igreja de Gálatas. E quando for surpreendido, que você tenha o Espírito Santo para discernir que quando um homem de Deus falou contra você, é porque ele deslizou, escorregou, mas você está de pé. Levante esse homem, levante, erga essa pessoa com a palavra de vida eterna. Fala, não é do seu caráter fazer isso, eu sei que há a bondade de Deus dentro de você, em nome de Jesus, amém? Guarde essa mensagem, ela vai ser uma arma para a tua vitória, ela vai ser uma arma para que você se mantenha perseverante em nome de Jesus. E eu sou grato a Deus por essa mensagem, porque o semeador saiu a semear, e na minha vida ele semeou tudo que há de bom nos céus e derramou sobre a minha terra, em nome de Jesus. Senhor Pai, obrigado por essa mensagem. Se aquele que ouviu, Pai, as guardou,
vai compartilhar do bem que ela causa. A tua palavra nunca nos levou à condenação eterna. A direção da tua palavra nos leva à vida eterna, num lugar de bondade, de felicidade. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero arrancar da minha vida a semente maligna que eu permiti que o mundo lançasse e eu permiti que brotasse, Pai, no meu coração. Senhor, coloca de novo a tua semente, Pai, a semente que vai produzir, Senhor, as características do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Quando o mundo ou as pessoas achar que a gente vai se levantar com palavras contrárias, a semente desta palavra, desse semeador, vai se tornar posse na nossa vida. E a nossa palavra vai, que toda a criatura que tem fôlego, Deus vai salvar, Deus tem misericórdia, Deus vai transformar, Deus vai dar vida eterna em nome de Jesus. Da nossa boca não sairá aquilo que sai da semente do mal, mas vai vir aquilo que produz a semente da bondade de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Limpa, venha, Senhor Jesus, areia a nossa terra, lança a semente mais uma vez. Nós queremos viver debaixo da sua bondade, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe você com essa mensagem. Deus abençoe a sua família com o fruto dessa mensagem. Todos que tiverem a sua volta sejam beneficiados, porque de você vai fluir a bondade de Deus que foi semeado sobre você. Aleluia.